Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e que possa estar nos iluminando, nos abençoando mais esse dia, mais esse estudo da Tua Palavra. Vamos orar, enquanto isso nossos irmãos vão chegando e a gente vai iniciar o nosso estudo de hoje. Já estamos no capítulo 18 e 19 do Apocalipse, que vai relatar para nós a queda dos inimigos da igreja, da grande Babilônia em destaque, e subsequente, os outros inimigos que a gente sabe que é um sistema em conjunto contra a Igreja de Cristo. Oremos, queridos. Pai de amor, Deus de misericórdia, Deus infinito em sua bondade, em sua grandeza, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui na tua presença, aqui com esse meio, esse recurso que o Senhor nos proporciona para estar estudando, para estar lendo e buscando a tua palavra a cada dia através das redes sociais. Que o Senhor possa, Pai, estar nos dando aqui o entendimento da tua palavra, que o Senhor possa estar nos iluminando através do teu Santo Espírito para que possamos conseguir passar a mensagem da forma que o Senhor determina para nós. Obrigado, Senhor, por minha vida, porque o Senhor tem me dado bênçãos na qual eu nem mereço, mas te agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim. E que o Senhor possa estar dando luz à nossa mente e à mente das pessoas também que estão nos assistindo e as que irão assistir depois, para que essa palavra possa ser esclarecida e colocada no coração de cada um conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos ler o livro, o capítulo 18 do Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 8, para início do nosso estudo. E assim, consequente do decorrer do estudo, nós vamos lendo outras partes. Então, Apocalipse 18, de 1 a 8, diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com elas se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Relato incrível aqui,
sobre Babilônia. No capítulo anterior, que foi o capítulo 17, João revelou para nós quem é mais um dos nossos inimigos e principalmente inimigo de Cristo e da sua igreja, de uma forma ampla e global. Ou seja, a grande Babilônia, a meretriz. Ele revelou para nós de uma forma global na figura de uma mulher, de uma meretriz. Nós vimos que ela é o símbolo de um sistema que corrompe os homens com sua sedução e luxúria e atrai com seus prazeres e destrói com suas abominações. Babilônia também era representada pela cidade de Roma dos Césares da vida, a Roma dos papas e a todos os impérios do mundo que se levantaram contra Deus e a sua igreja. Babilônia aqui é um símbolo de rebelião contra Deus. É um sistema do mundo que trabalha junto ao sistema da besta que surge do mar para se opor a Deus. Ela representa a grande meretriz, a religião apóstata, em contraste com a noiva do Cordeiro, como nós vimos, né, no outro estudo, que é a igreja verdadeira. Babilônia é um símbolo atemporal, ela não é um símbolo assim que se possa dizer, hoje ela é uma cidade instituída, não, ela é a terra em sua valência de prazeres. No capítulo 18, a Babilônia, ela é o mundo mostrado para nós com a valência de prazeres, é a cidade da luxúria, é a grande morada dos demônios, em contraste com a noiva de Cristo, que é a nova Jerusalém, que é a morada de Deus. E nós vimos também aqui no versículo 1 que João viu descer do céu um anjo com grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória, o que destrói qualquer poder maligno, né? Ninguém fica de pé diante da luz da glória de Deus. Por isso a queda de Babilônia é um fato aqui consumado no verso 2. Nos decretos de Deus a gente vê que a destruição de Babilônia é fatal e irá acontecer. Nós vamos ler, eu separei os textos aqui para que a gente possa ser mais rápido e claro no estudo. Jeremias, que foi o profeta chorão, que lamentou e profetizou durante o período do Império Babilônico. Jeremias 50, verso 8 fala assim: fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Jeremias 51, versículos 6 e 7 fala assim: fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo de vingança do Senhor, e ele lhe dará a sua paga. E o versículo 7 fala assim: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. E nós temos outro texto em Jeremias 51, versículo 24 a 26, diz assim: pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. E o versículo 26 diz assim: de ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para os fundamentos, porque se tornarás em desolação perpétua, assim diz o Senhor. Ou seja, lá no Antigo Testamento os profetas já profetizaram a queda de Babilônia. Tanto a queda do Império Babilônico, né, no contexto histórico local, como o que nós vamos ver hoje no relato do capítulo 18 e 19 do Apocalipse. Então, quer conhecer o Apocalipse? Leia o Velho Testamento
que você vai entender muitas coisas que o Apocalipse nos explica, né? E aqui esses textos preveem a queda de Babilônia, a época histórica, como eu disse, e aqui nós vamos ver a época que é a destruição da Babilônia escatológica, que é o sistema mundano, religioso, profano, econômico, político, anti-Deus, né? E essa queda já havia sido declarada, conforme nós vimos lá também, Apocalipse 14, e versículo 8, que o anjo fala: caiu Babilônia, e no capítulo 17, versículo 16 também, o anjo já anuncia a queda dela antes mesmo dela ser apresentada. E aqui no capítulo 18, a consumação dessa queda, né, que acontece em detalhes, né? E nós vemos que a Bíblia ela é muito rica em seus ensinamentos, como diz, né, todo bom orador da Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Quer conhecer da palavra? Estude a palavra, que você vai saber o que Deus quer passar com aquele texto. E aqui diz que Babilônia se tornou morada de demônios e de aves imundas. Símbolos dos demônios aqui essas aves imundas também. E nessa perspectiva, ele vai mostrar para nós uma linguagem como no Antigo Testamento sobre o que aconteceria com a cidade após a sua queda e destruição, né? Nos livros de Isaías, Jeremias, no livro de Ezequiel, a gente vai encontrar sempre descrições de cidades destruídas e como que elas ficam, né? Como que esse lugar fica habitado por seres impuros depois da destruição. Mostra a completa desolação daquele lugar que era um covil de espíritos imundos naquela destruição. E a descrição ela é forte, eu concordo, mas é justamente esta Babilônia que era toda revestida de ouro, de enfeites, toda cheia de prazeres refinados, de repente se torna esse lugar, né? Hoje ela brilha, ela está em glória no mundo, mas amanhã ela estará em total desolação, em abandono, em total destruição, totalmente destituída da glória de Deus. É um lugar de trevas. Esse sistema ele é arquitetado por Satanás, como nós vimos nos capítulos anteriores, para poluir o mundo inteiro, intoxicar as pessoas de todas as épocas, levando-as a adorar o prazer, o dinheiro, os luxos, a idolatria, tornando os homens mais amantes do prazer do que de Deus, né? Eu tenho um texto para ler também, que fala sobre isso, porque os homens, quando eles são amantes do prazer e de Deus, eles se tornam... eles vão enriquecendo cada vez mais às custas da luxúria que eles praticam. O texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, eu vou ler para vocês e vocês acompanhem para dar uma clareza nisso que eu estou dizendo, quando eu disse que esse sistema mundano chamado Babilônia, ele é arquitetado para levar esses homens a se tornarem amantes dos prazeres e não de Deus. 2 Timóteo 3, versículo de 1 a 5 fala assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha essa carta no Novo Testamento já,
Paulo escreve aos Timóteos já nos alertando a respeito do que os homens iriam se tornar nos tempos do fim, né? E é uma série de atributos ali que nada bom, e é o que a gente enxerga e consegue hoje discernir no mundo atual na qual a gente vive nessa presente era. Esse texto é de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, depois vocês podem conferir lá, né? E aqui no texto do livro, no versículo 4, nós temos um grande alerta para a igreja que não se contamine com ela, ou seja, sai dela, povo meu. Pelo contrário, retire-se dela para que não recebam junto com ela os flagelos, os flagelos que serão aplicados, porque seus pecados já chegaram no limite, e quando a iniquidade chega no limite, Deus envia o seu juízo, derrama o juízo sobre a iniquidade e o pecado. Nós vemos que aqui ela recebe em dobro as suas obras no cálice que ela misturou, né, da bebida para embriagar os homens da terra com suas abominações, né? Tanto poderosos como simples habitantes da terra se embriagaram com o cálice daquela mulher chamada Babilônia. E os homens embriagados pelo espírito de Babilônia amaram o mundo e as coisas que há no mundo, e foram dominados assim pela cobiça dos olhos, da carne, da soberba da vida. E esses prazeres jamais puderam satisfazer o coração dos homens. E no dia que esse sistema cair, eles ficarão totalmente desolados e lamentarão muito. E em todo o tempo, a igreja de Deus deve sempre se apartar, né, do mal, né, desse sistema mundano, da falsa religiosidade, a falsa pregação do evangelho. E no pecado nunca existe comunhão. Se formos igual ao mundo, nunca ganharemos o mundo. Temos que ser diferentes do mundo, né? Razões para nos afastarmos desse sistema religioso e mundano. Primeiro, para não nos tornarmos cúmplices de seus pecados. O crente, ele é separado, ele tem que ser santo, ser diferente, ser sal da terra, ser luz do mundo, né? Foi resgatado do mundo e, se participar dos pecados de Babilônia, ele vai afundar com ela. Fugir dela, o recado é esse: sai dela, foge dela, ou seja, lute, negue-se, sai dela, não deixe com que ela se contamine. E segundo, para não participarmos dos seus flagelos, né? Deus a suportou pacientemente, longânimo ele é, né? Com muita paciência, mas o juízo virá. Aqui fala que Babilônia ela semeou e ela vai colher, né? E ela será completamente desdenhada, destruída, acabada. Terceiro, para que a igreja entenda quais são os critérios do julgamento divino. Ele julgará orgulho, soberba, que é a porta de entrada para a tragédia, e o culto a si mesmo, que é abominável diante de Deus. O mundo ostenta sua riqueza, seus banquetes, suas festas luxuosas, com muito glamour e muito brilho. É o chamado hedonismo, que no grego é o hedonê, prazer, vontade, né? E as doutrinas filosóficas, que a moral que afirma-se o prazer, o supremo bem da vida humana, que o prazer é o bem supremo da vida humana, né? O culto ao prazer e à luxúria é o sistema do mundo que enxerga os bens e os prazeres como as coisas mais importantes da vida. Trocam Deus pelo prazer, e no dia final esses prazeres não mais satisfarão e não mais darão segurança aos homens. Terceiro aqui, para que a igreja entenda que o juízo de Deus virá repentinamente. Devemos vigiar, estarmos atentos para não sermos enganados por esse sistema, porque o juízo de Deus cairá sobre ele repentinamente em um só dia, diz a palavra, né? E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus
vivo, todo-poderoso. Abacuque 10, versículo 31. Né? E agora nós vamos ler do versículo 9 até o 19, para a gente continuar a exposição. Né? Diz assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssimo, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, de cavalos, de carro, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apetecou se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados os mercadores dessas coisas que por meio dela se enriqueceram, conservaram-se de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, e dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérola, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. E então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Então, até o versículo 19, e essa parte aqui mostra para a gente o lamento dos reis da terra, dos mercadores, dos marinheiros, ao verem a queda desse sistema chamado Babilônia e a futilidade dos seus investimentos. Ao mesmo tempo aqui temos o grito de vitória da igreja de Deus no céu, que nós vamos ver no versículo 20, faz um contraste com o que relatou até o 19, né? E temos um exemplo aqui da parábola do rico, que ele era insensato, dizendo assim: vou juntar em celeiros, para quando eu estiver velho a minha alma fica regalada com os meus bens. E aí vem uma voz do céu e fala: louco, ainda hoje pedireis a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então, a Bíblia vem nos mostrando isso já em parábolas, em histórias, que a queda de Babilônia traz essa desolação para o mundo. E os reis aqui que se lamentam são os líderes, os políticos, os líderes poderosos que se renderam às tentações e ostentações de Babilônia e desfrutaram dos deleites que ela proporcionou, mas agora estão afundando com ela e se lamentando e vendo essas quedas, né? E na época de João, Roma simbolizava esse sistema político que associou com o mundo, e os governadores também eram conhecidos pela sua luxúria, pelos seus homossexualismos, seus lesbianismos, suas formas de prazer ilícito, né? E aqui, quando o sistema está caindo, ele se vê amedrontado, quando esse sistema entra em colapso, né?
Roma, na época, era um centro mundial e era do comércio, também era da política nos dias de João. E era conhecida por sua extravagância e luxúria, né? Era conhecida a cidade dos prazeres, e política e economicamente as pessoas eram dependentes de Roma. O mundo girava em torno de Roma, né? E ela é uma figura aqui de Babilônia, porque João estava se relatando aquele contexto na qual ele vivia, e hoje serve para nós como a Babilônia espiritual que o mundo se tornou, né? Eu acho que assim fica melhor explicado. E os mercadores aqui são empresários, negociantes e todos aqueles que têm colocado o coração nos negócios, nas riquezas, nos deleites, nos prazeres desse mundo, né? Eles choram porque de repente tudo aquilo que lhes proporcionava esse glamour e esse prazer vai desaparecer e não vão mais poder se salvar, né? Deixarão de ter seus lucros, deixarão de adquirir seus bens, né? A gente não quer dizer aqui que é proibido você ter bens materiais, mas o Mateus 19, o capítulo nos diz que onde está o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. E esses homens aqui que relata os que colocam seu coração nos tesouros do mundo, né? O negócio é adquirir bens, ganhar, crescer, ficar rico cada vez mais. E eles comercializam todo tipo de mercadoria, como o texto nos fala, e de repente, em uma só hora, tudo foi devastado, né? Tudo foi destruído, essa tamanha riqueza que eles admiravam. E eles mexiam com ouro, pedras preciosas, tecidos, alimento, e tudo acabou e chegou ao fim. E também negociavam homens como escravos, como se fosse mercadoria. E o Império Romano isso era muito comum. Havia, né, uma estatística de mais de 60 milhões de escravos, né? E os homens faziam de tudo e qualquer coisa a fim de ficarem ricos e poderosos. E então negociavam até almas humanas, como diz no texto. E tem uma lista que eu queria só detalhar para os irmãos aqui, dos produtos que perecem, como fala no texto. Olha, nós temos do reino mineral, fala do ouro, da prata, pedras e pérolas, o bronze, o ferro e o mármore. Do reino vegetal, tem o linho, tem a seda, tem a púrpura, tem a escarlata, tem a canela de cheiro, tem o vinho, tem o azeite, tem flor de farinha, tem trigo, bálsamo, unguento, ou seja, todo tipo de especiaria. E do reino animal tinha gado, ovelhas, cavalos, né? De forma geral. E no reino humano, os corpos e as almas dos homens. Então esse sistema mundano chamado Babilônia, figurado na cidade de Roma e naquele império romano, ele mercadejava todo tipo de coisa que existe nesse mundo. Por isso, quando ela perece, o caos econômico é completo, né? Aqui no texto fala para nós. E a queda de todas os pontos de Babilônia, né? É o fim de todas as coisas, simbolizando mais uma vez figurativamente, e todos aqueles que colocaram a sua confiança nesse mundo perecem junto, e só lhe resta um doloroso lamento, né? E choro, e não há mais misericórdia nesse momento. Lamento dos ímpios aqui é a celebração da igreja dos céus no dia do juízo de Deus. A Babilônia que se embriagou com o sangue dos santos e que perseguiu a igreja, agora ela está completamente desamparada, né? A justiça de Deus, no caso, foi vindicada, né? E o mundo passa e Babilônia cai. Mas a igreja de Cristo celebra e canta nos céus. E não é um grito de vingança, mas é de regozijo pelo justo julgamento de Deus que tão esperado e tão clamado foi, né? O versículo 20, ele diz assim:
Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Versículo 20 do capítulo 18. Né? Então, Babilônia cairá para não mais se levantar, assim como uma pedra arrojada no fundo do mar, conforme nos diz lá em Jeremias 51, versículo 63 e 64. Já tinha profetizado sobre a queda de Babilônia. Depois da morte vem o juízo, e depois do juízo vem a condenação eterna. E nos versos finais do capítulo 18, como eu li, né, Babilônia, que era tão glamurosa, se torna um lugar onde todas as coisas boas estarão ausentes. Né? Primeiro, não tem mais música lá, só ouve voz de lamento e não de harpistas, de cantores. Não tem mais arte criadora, lá não tem mais artífice, aquele que cria arte. Não tem suprimento, os moinhos não movem mais. Antes era o mercado, né, do mundo, agora está deserta. Não tem luz, trevas e ausência de Deus. Deus é luz, condenação eterna é ir para as trevas eternas. Não tem relação de amor, não tem casamento, não tem poesia, não tem sonhos, nada mais além de condenação eterna, sofrimento eterno. Babilônia é a sede da feitiçaria. Babilônia é um espírito que substituiu Deus por magia, que também é o centro da perseguição à igreja, né? Onde profetas e santos foram mortos. Ela é um símbolo de oposição que agora está em queda, está em ruína. E o ponto principal que nós devemos observar é que esse mundo arrogante é sedento de prazer, perecerá com todas as suas riquezas e seduções, nesse caso aqui relatadas, com toda a sua cultura e filosofia anticristã, com suas multidões que têm abandonado a Deus e vivido conforme os desejos da carne. Né? Os ímpios sofrerão penalidades eternas, assim disse Deus, e assim ele o fará. Não tem escapatória. Babilônia caiu. E nós vamos adentrar no capítulo 19, né, para que a gente possa fechar mais uma sessão de 7. O capítulo 19 eu nem vou ler, né, relata o júbilo no céu, mas nós vamos fazer um relato aqui, né, do fim dessa alegria que aconteceu em Babilônia. Mais uma vez entra em contraste forte com o anúncio da comemoração celeste pela queda da grande meretriz. E a numerosa multidão que é vista aqui no capítulo 19 pode ser uma mistura de anjos, de santos e de todos nos céus. A primeira palavra utilizada para a comemoração aqui desse louvor é aleluia. É a primeira vez que essa palavra aparece no Apocalipse e transliterada do hebraico para o significado, ela é para nós no português, ela quer dizer louvai ao Senhor. E aparece frequentemente no Salmo expressando lá a vitória do Senhor e suas bênçãos sobre o povo e a destruição de seus inimigos, conforme o Salmo 104, versículo 35. Desapareceram da terra os pecadores e já não subsistam os perversos mais. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Esse versículo. O que parece ser o encerramento de um grande culto celeste e louvor a Deus pela queda de Babilônia, traz novamente a grande multidão que João sempre está vendo para o centro da proclamação. E a sequência que eles têm aqui nessa proclamação, ela tem 4 momentos, conforme o capítulo 19, que depois os irmãos podem ler. Primeiro, ela é uma grande multidão, do versículo 1 a 3.
24 anciãos e os 4 seres viventes, versículo 4, uma voz que vem do trono, que é uma voz de Cristo, né? A grande multidão, versículo 6 a 8, que tem uma voz de muitas águas e voz de trovão, então por isso que eu falei voz de Cristo. Trata-se de um culto com chamados e respostas, né? Onde todos conclamam uns aos outros para louvar ao Senhor. É um grande culto acontecendo aqui nos céus. Mais uma vez a igreja é bem-aventurada dos céus, com palavras que vêm de Deus. E João se prostra para adorar o anjo nesse momento, né? E o anjo falava com ele e João se prostrou. Aí o anjo diz para ele assim, repreende ele e fala: vê, não faças isso, sou conservo seu e de seus irmãos, que mantém o testemunho de Cristo. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E João achou tão maravilhoso aquilo que ele se prostrou no pé do anjo que estava mostrando todas aquelas coisas gloriosas para ele, e o anjo também falou: sou conservo seu. Nós devemos adorar a Cristo unicamente, não a outro, né? João vê Jesus vindo vitoriosamente dos céus, né? E o céu se abre desta vez para Jesus e seus exércitos saírem. A última cena da história está para acontecer, ou seja, uma figura de uma última batalha. É o anticristo e o falso profeta, né? Estarão seduzindo as nações e o mundo todo, né? Porque ali eles creem que podem contender contra Deus, e nós já vimos que é só uma figura da arrogância humana em sua última instância, sua última tentativa de seduzir, de atacar, de contender contra Deus. Satanás está dando aqui suas últimas cartadas, seus últimos momentos, mas Jesus aparece como um supremo conquistador, repentinamente em majestade e glória, né? E a descrição de Jesus aqui é a seguinte: são 7, como é típico do livro. Fala assim: ele é fiel e verdadeiro, enquanto o anticristo é falso e enganador. Ele é aquele que tudo vê, seus olhos são como chama de fogo, nada ficará oculto ao seu profundo julgamento. Ele julgará suas palavras, suas obras, segredos do seu coração. E quem escapou do juízo dos homens não escapará do juízo de Deus. Ele é o vencedor supremo. Na sua cabeça há muitas diademas. Ele tem uma coroa de vencedor e conquistador. Quando entrou em Jerusalém, ele cavalgou em um jumentinho, mas agora não, agora ele cavalga num cavalo branco, e as diademas em sua cabeça são símbolos da sua vitória. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos exércitos. Ele é insondável em seu ser, e isso revela que jamais vamos esgotar completamente o seu conhecimento. E ele é a palavra de Deus em ação. Deus criou o universo através de sua palavra. Agora ele julgará o mundo através de sua palavra. Jesus é o grande juiz de toda a terra aqui. Ele é amado da igreja, o vingador de seus inimigos. Seu manto está manchado de sangue, mas não o sangue da cruz, né? Nesse momento é o sangue dos inimigos, do juízo de Deus, conforme Isaías 63, versículo 2 e 3. E ele vem para colocar todos os seus inimigos embaixo dos seus pés de bronze, simbolismo da sua justiça, a sua justiça reta e limpa. E ele vem recolher os eleitos da ceifa e pisar os ímpios no lagar das uvas do juízo da ira de Deus. E ele vem julgar as nações, conforme Mateus 25, versículo 31 até 46, um texto bastante conhecido. E o sétimo aqui, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome. Diante dele todo joelho se dobrará, o diabo, o anticristo, o falso profeta, os reis da terra e todos os homens ímpios. Um grande exército de anjos e de salvos aqui que estiverem na glória virão com ele nas nuvens.
todos como vencedores, todos montados em seus cavalos brancos, todos com vestiduras brancas, simbolismo de pureza divina. É o inverso do que é a justiça humana, simbolizada a trapos de imundícia, né? E o cavalo branco, ou branco, é um símbolo de pureza e vitória e justiça de Deus. Esse é o simbolismo aqui relatado, né? E para finalizar, enquanto os remidos são convidados para o banquete das bodas do Cordeiro, as aves são convidadas a se banquetearem com as carnes de reis, carnes de cavalos, de poderosos, comandantes, cavaleiros e cavalos. É um banquete ao qual as aves de rapina são convocadas a participar. Isso indica que todo o poder terreno chegou ao fim, né? É um símbolo de vitória completa de Deus, trazendo o seu juízo final sobre a terra, né? E do versículo 19 até o 21, relata a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os exércitos que acompanham Cristo nem lutam, mas Jesus Cristo destruirá todos, né, o anticristo e o falso profeta com um sopro da sua boca, na sua manifestação, conforme lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 8, né? Paulo nos alerta e nos fala isso lá. E todos se lamentarão quando os inimigos do Cordeiro se reunirem, então sua derrota será total e final. E essa batalha, Jesus a vence não com armas, mas com a sua palavra de justiça. A espada afiada que sai da sua boca, ela tanto julga como ela salva. É a palavra de Deus. Aquele dia será um dia de trevas e não de luz para os inimigos, para os ímpios, que são inimigos de Deus. E ninguém escapará. A Bíblia diz que todos serão julgados. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e de enxofre, onde a meretriz também estará queimando, e eles jamais sairão dela. Serão atormentados pelos séculos dos séculos dos séculos, né? Nós vemos aqui um símbolo do juízo final, mais uma vez em uma sessão de 7 do Apocalipse, que se encerra no capítulo 19, e já nós temos uma nova perspectiva no capítulo 20, que já recomeça um contar de história, na qual é um capítulo bastante discutido e também bastante emblemático, porque lá é que aparece a questão do milênio. E eu peço que os irmãos não percam, porque é muito bom de estudar, a gente não se cansa de tentar ver ali as belezas que o Evangelho nos traz, mostrando luz sobre números, sobre figuras, sobre tempos e épocas na qual Deus revelou e determinou para nós. E enquanto os inimigos de Deus aqui estarão sendo atormentados por toda a eternidade, mais uma vez, meu irmão, eu digo para você, a igreja estará desfrutando da intimidade nas bodas do Cordeiro para todos sempre, eternamente, juntamente com Cristo, com Deus ali encarnado no meio de nós, e Ele vai habitar no nosso meio. E, como eu sempre digo, né, o Apocalipse é uma maravilha de livro que nos traz mais coragem. Na época da igreja de João, era um alívio que eles tinham ao receber essa palavra, porque o sofrimento era tremendo. O jugo do Império Romano, meu irmão, não foi fácil. Eu quero um dia pegar aqui um estudo histórico só sobre o que a igreja passou nas mãos do Império Romano. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, inicial, né? E eu espero que os irmãos tenham entendido, né, o que é essa destruição figurada
aqui relatada no capítulo 18, 19, e a glória do povo de Deus em contraste com a grande Babilônia sendo destruída e desdenhada nesse sistema mundano arquitetado pelo mal, arquitetado por Satanás, levantado como um reino oposto ao reino de Cristo, né? E que semana que vem nós possamos estar aqui novamente. Vamos ver o capítulo 20, né? Provavelmente teremos aí uns 2 ou 3 estudos só no capítulo 20, e depois nós estaremos quase findando o livro, que é o 21 e 22, né? Que é uma maravilha de estudo também, que traz para nós sobre a Nova Jerusalém, a visão da Cidade Santa, né? Os seus detalhes. Então eu queria orar agradecendo a Deus e que a gente encerrasse o estudo de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, eterno, maravilhoso, maravilhoso é o Teu falar conosco através da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque temos crescido muito com esse entendimento a respeito principalmente do livro do Apocalipse, que é um livro de revelação do Senhor para nós. Não é um livro como pregam por aí, que é um livro catastrófico, um livro de medo, de monstro, de destruição, como até a mídia secular coloca como qualquer evento é evento apocalíptico, e não tem esse sentido. Nós sabemos que ele é uma revelação do Senhor para nós, para os nossos últimos tempos, para a nossa última era, na qual da vinda do Senhor até a sua volta estaremos vivendo. Obrigado por o Senhor ter nos dado esse estudo aqui com os irmãos, e que nós possamos estar sempre com essa sede de aprender a Tua palavra, como diz no Salmo 1, que nela medita de dia e de noite, seremos bem-aventurados se assim o fizermos. Agradeço ao Senhor por tudo, ao Pai, principalmente porque o Senhor tem cuidado de nós na forma espiritual, para que nós possamos ser servos fiéis, servos que seguem o Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado, ó Pai. Abençoe a todos e dê-nos uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, queridos irmãos, e até semana que vem, se Deus quiser.